Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que está sempre por aqui, nos assiste, curte, maratona a nossa playlist de vídeos recheados de informação, muita entrevista boa. Você já sabe, as entrevistas com a minha assinatura, entrevistas com propósito, inteligentes, você só encontra aqui. Hoje a gente vai falar sobre doenças orificiais, pouco falados, ainda com muito preconceito. Aproveita a oportunidade, então, para ficar ligado, enviar esse material para quem você acha que precisa dessa informação. Muita gente, por exemplo, sofre, muitas mulheres, aliás, que o público mais feminino sofre com prisão de ventre. Não vão ao banheiro com tanta frequência. Será que isso pode ser um fator aí para o ocasionamento, né, das doenças orificiais? Hoje, meu convidado, quem tira as nossas dúvidas, é o Dr. Ivan Sandoval. Ele é cirurgião do aparelho digestivo, especialista em cirurgia bariátrica e também especialista em coloproctologia. Doutor, obrigada por ter vindo. É uma alegria enorme, grande satisfação te receber aqui. Olá, Denise. A satisfação é minha. Um prazer poder falar com você e com a sua audiência. Doutor, vamos lá, então. Ainda é um tabu, muitas vezes, falar de hemorroidas, fissura anal, fístula, abscesso. Ainda é algo que as pessoas evitam falar, até mesmo para o médico especialista da área? Com certeza, Denise. O tabu, hoje eu acredito que esteja menor devido à divulgação, às mídias, mas ainda existe muito, né? Obviamente que isso é entre os pacientes, né? Nós médicos, a gente sempre procura e precisa que falemos, que conversemos isso bem às claras com os pacientes. Mas ainda tem, certamente, muitas pessoas sofrendo dessas doenças que nós chamamos de orificiais, porque são regiões íntimas, né? Região genital. Então, realmente é natural, é um tabu, é algo da natureza e tem muita gente, com certeza, que está sofrendo em casa, achando que é normal sofrer, que não deve falar com ninguém e, às vezes, nem próprios familiares em casa não sabem o que está acontecendo. A pessoa realmente, quando tem esse tabu, ela não fala com ninguém e, às vezes, não nos procura, né? Eu, como atuo bastante na coloproctologia, quando o paciente vai ao meu consultório, ele já tomou essa iniciativa. Então, a conversa é franca, é aberta. Mas muitos não vão procurar ajuda. E se a gente pudesse dizer, então, a doença orificial mais comum, hemorroida? Sim, a hemorroida, estatisticamente, é uma doença a mais comum das doenças orificiais, bastante frequente, né? A fissura também é muito frequente, que é um machucado simples no ânus, que às vezes muitas pessoas têm, até nem sabem que tem, porque pode ser passageiro. Às vezes uma evacuação um pouquinho mais endurecida, o uso do papel higiênico, que também é contraindicado, algo que faça um trauma no ânus, gera fissura. Também é bastante comum, mas muitas cicatrizam até sozinho ou com uma pomada comum. E depois disso tem os abscessos, né, as fístulas, um pouquinho menos frequente, e a incontinência, que eu acho que é um assunto que vale a pena a gente falar também. Legal. A gente vai chegar para falar da incontinência fecal, que certamente é um tema que merece um pedacinho aqui do nosso espaço hoje. Tamanha, imagina, se a gente quando fala de incontinência urinária, a gente já tem um apelo social importante, né? Um acometimento, um comprometimento social importante. Na incontinência fecal, isso também acontece. A pessoa embota, né? Exatamente. Então deixa de sair, enfim. E nem para os próprios familiares, às vezes, não assumem, não falam, né? Então vamos lá, vamos falar de hemorroidas, então. Quando eu abri o programa falando que muitas mulheres têm o intestino preso, né? Sim. De repente a gente poderia assumir que é mais comum em mulheres. Tem a ver? Não tem? Tem uma idade em que as hemorroidas podem aparecer mais? Sim, tem. Então, nós vamos diferenciar entre a obstipação e a hemorroida. Elas têm uma ligação em si, mas vamos falar separadamente. A obstipação é mais frequente nas mulheres, tá? A hemorroida, ela tem uma influência da obstipação, porém tem uma influência genética também, tá? Então, também tem muito nos homens, tá?
a obstipação, ela tem uma influência grande dos hábitos, né? Obstipação, constipação, né? Intestino preso, são os nomes comuns aí. Muito importante, realmente é um dos assuntos aí fundamentais na coloproctologia, né? Então, assim, a gente pode dizer que o paciente, por qualquer motivo que ele procure um coloproctologista, ele vai sair com essas orientações para o controle da obstipação. Então, realmente, a questão de hábito é muito importante, né? Existe um fator psicológico forte também. Até existe algumas teorias que nas mulheres isso aí influencia um pouco, né? Então, por exemplo, evacuar até um banheiro fora de casa, teoricamente, para muitas mulheres é mais difícil para os homens. É uma das explicações. Isso não é o todo, mas é uma explicação. Então, a gente, na conversa com o paciente, aborda todo o hábito, não só alimentar, né? É claro, é meio que um mantra, acho que todo mundo já está muito habituado a ouvir o quê? Paciente com obstipação tem que ingerir fibras e líquidos, né? Mas existem alguns detalhes aí que a gente gosta de fortalecer. Então, por exemplo, eu brinco com os pacientes que são regras básicas. Sabe o conselho da vovó? É o que funciona muito para o intestino. Então, a refeição é muito importante, as regras básicas e os horários. E a gente tem uma especial atenção ao café da manhã. Hoje é muito comum, pelo nosso estilo de vida moderno, correria, acorda, às vezes você toma alguma coisinha já pensando no trabalho, é o que eu ouço, né? É muito comum no meu consultório, ou às vezes nem come, vai, pega uma condição, já pega um estresse de manhã, vai tomar um café no trabalho. Então, assim, o café da manhã é muito importante para o intestino, tá? A gente entende como médico as dificuldades, tem gente que trabalha cedo, filho, mas a gente expõe isso para o paciente. Olha, se você quiser melhorar, às vezes a solução não vai ser remédio e cirurgia, vai ser hábito. Então, um bom café da manhã, porque precisa ter um tempo para a gente sentir o reflexo da evacuação. Chama-se reflexo gastrocólico, ou seja, a comida, quando ela chega no nosso intestino, no nosso estômago, ou seja, gastro, desencadeia a vontade de evacuar, cólico, que é o cólon, tá? Reflexo gastrocólico. Então, esse reflexo, às vezes, ele é um pouquinho mais fraco em algumas pessoas, precisa ter um bom café da manhã, comer fibra, isso que todos já sabem, né? Verdura, aliás, desculpe, no café da manhã, o que se adapta? Frutas, cereais, tá? E tem que ter um tempo. E às vezes, para muitas pessoas aí, talvez as mulheres, o tempo de evacuar em casa, porque aí se vai para o trabalho, já não comeu direito, junta a ansiedade. Nós estamos unindo muitos fatores que eu brinco, é o cimento para o intestino, tá? Então, muito da obstipação a gente resolve com hábitos, tá? Depois a gente pode até aprofundar um pouco. Agora vamos fazer o gancho aí com a doença hemorroidária ou hemorroida, né? Tem um fator genético. A hemorroida, ela é um enfraquecimento dos tecidos do ânus. Inicialmente se falava que era como se fosse varizes do ânus, dilatação das veias. Com os estudos a gente entendeu que não são só as veias, mas são os tecidos que sustentam essas veias. Então eles enfraquecem e começam a dilatar. Então, Denise, eu comparo, que é uma coisa fácil, visível para a maioria dos pacientes, com rugas. Rugas, quase todo mundo vai ter. A diferença é, alguns pacientes começam a ter ruga cedo, 30, 40 anos. Outros vão ter lá com seus 50, 60. Se nós pegarmos uma pessoa de 70, 80, é quase 100% de rugas, tá? Então, uma dilatação nas hemorroidas é semelhante. Claro, conforme vai o passar da idade, conforme a idade é mais frequente. A idade mais frequente é acima dos 40, 50 anos. Mas tem pessoas com uma genética muito forte, às vezes até sem grandes problemas intestinais, mas já se apresentam aí com seus 30 anos com hemorroidas grandes, tá? Então, é uma mistura de fatores, tá? Agora, se o paciente já tem uma genética e unindo a isso ele tem o intestino preso, ele vai ter isso antes. Então, por exemplo, você tem na sua genética de apresentar uma hemorroida aos 50 anos. Se você tiver um mau cuidado com o intestino, essa sua doença hemorroidora pode se manifestar muito antes, com 30 anos. E o contrário, com bons hábitos, você pode prorrogar um pouco a sua genética, tá? Então, essa dilatação ela vai acontecendo aos poucos, por isso ela é classificada em graus, né? Então, por exemplo, classificação da doença hemorroidária.
Grau 1 é quando ela dilata, mas ela ainda está dentro do ânus, tá? Porque estamos falando de hemorroida interna, depois a gente fala da externa. Então, essa classificação por hemorroida interna. Primeiro, ela dilata só dentro do ânus. O que o paciente pode sentir? Primeiro, pode não sentir nada. Muitas pessoas, como eu te falei, 40, 50 anos, devem ter uma hemorroida grau 1, não sente nada. Em alguns pacientes, elas podem sangrar, tá? Porque uma dilatação pequena não costuma sentir nodulação, não costuma sentir dor. Na hemorroida grau 2, essa dilatação interna, na parte interna do ânus, dessas veias e dos tecidos ao redor, já começa a sair. O paciente costuma sentir principalmente as evacuações, ou seja, vai evacuar, ela sente que sai um nódulozinho. Nem todas as evacuações, quando é no início. Com o progredir da doença, essa exteriorização vai se tornando constante. Por exemplo, toda evacuação sai um nódulo. Mas no grau 2, na hemorroida grau 2, essa nodulaçãozinha, quando eu falo nodulação, é a hemorroida. Essa hemorroida sai e volta sozinha. No grau 3, já é uma evolução acima, um grau acima, essa nodulação já não entra com facilidade. O paciente começa a precisar de empurrar com o dedo. O nódulo sai, ele tem que empurrar com o dedo, tá? É uma dilatação maior. Já são os casos onde a gente começa a ficar mais propenso à cirurgia, tá? Grau 1, grau 2, a maioria é tratamento clínico. Vamos falar do tratamento daqui a pouco, tá? Só terminar a classificação. O último grau é grau 4, que são mais complexas, quando tem trombose, que são as crises, tá? Por exemplo, a hemorroida não dói, no máximo é um incômodo. Se tiver doendo, ou é outra doença, uma fístula, uma fissura, um abscesso, ou é uma hemorroida que complicou para grau 4, ou mais trombose. Ela pode ter aquela trombose que todo mundo conhece, que é o entupimento, que acontece, que se conhece muito na perna, né? Pode acontecer na hemorroida, ela trombose, aquele vaso, aquele plexo, que não é só um vaso, é um conjunto, chamamos de plexo. Aquele plexo hemorroidário, ele trombose. Então, e isso é do dia para a noite. Essa complicação é do dia para a noite. O paciente, às vezes, até nem tem uma hemorroida grau 3, não. Às vezes, ela tem lá uma hemorroida até pequena, pode já acordar com uma crise, tá? Que aí sim, tem uma dor e é um nódulo grande que não dá para empurrar para dentro. Inclusive, a gente recomenda, assim, esses nódulos anais, se tiver doendo, não ficar manipulando, não. Procura ajuda, tá? Então, classificação é o último grau, que é a grau 4, que é a trombose ou estrangulamento também. Tem uma outra condição aí que ela fica estrangulada para fora. E, em geral, esses casos são cirúrgicos, tá? Essa dor, esse incômodo, atrapalha a evacuação. Então, é algo que é mais... sugere aí uma ida ao médico mais rápida, né? Exatamente. Aí é aquela situação, como existe ainda preconceito com as partes íntimas, né? Muitas pessoas vão prorrogando e só vão nos procurar quando já estão numa situação mais complicada. Porque no início, grau 1, grau 2, a verdade é que não atrapalha muito a hemorroida. O que atrapalha mais, aí nós consideramos maus hábitos. Má alimentação, falta de atividade física, tá? Isso atrapalha mais do que a própria hemorroida. A hemorroida vai começar a atrapalhar mais a evacuação e eu diria atrapalhar assim. Talvez o termo mais certo seria incomodar. Porque atrapalhar, inclusive até é uma pergunta de alguns pacientes. Doutor, você está me tampando ânus, parece que ele está impedindo a saída. Isso é uma sensação, ela não chega nesse nível, tá? A não ser, talvez, que é raro, se ela trombosa, uma trombose muito grande, sabe? Uma coisa extrema. Que ela pode obstruir, mesmo assim não vai obstruir totalmente, tá? Então ela gera mais incômodo, até por isso que muitos pacientes prorrogam o tratamento, eles acabam convivendo um pouco com a hemorroida, tá? E acabam indo procurar a gente, às vezes na crise da dor, ou a outra condição mais frequente que é o seguinte, é o sangramento. Então, o sangramento é o que acaba levando as pessoas, porque assusta, né? Isso, exatamente. O sangramento assusta, todos se preocupam com doenças mais graves. Então, inclusive é o sintoma mais comum da hemorroida. Muitas pessoas pensam que é a dor, mas não é a dor, não. É o sangramento e um incômodo, um nódulo que mais incomoda do que dói, tá? A dor realmente a gente tem que pensar ou na complicação da hemorroida ou em outros problemas, fissura, fístula, abscesso, é exatamente isso.
E o sangramento da hemorroida, ele costuma ter algumas características. Ele não é ele nunca causa uma hemorragia a ponto de levar o paciente a um choque, uma situação de choque, de hipotensão, uma situação grave, risco de vida. Isso é vamos dizer, é um lado vantajoso, não é um sangramento. Porém, ele pode ser persistente diário. Por exemplo, a gente recebe às vezes paciente com anemia profunda, porque está sangrando todo dia pouco, às vezes médio. Tem casos, inclusive, que pinga um pouquinho no vaso. Né? O paciente, esses costumam procurar ajuda porque assusta mesmo, né? Só que acontece que para sozinho. O sangramento da hemorroida é diferente, por exemplo, tem outras doenças que sangram, que pode levar ao choque hemorrágico, né? Divertículos e outras doenças, que sangra sem parar. O paciente pode ter um choque, até uma parada cardíaca. Hemorroida, isso não acontece. Mas um sangramento persistente pode gerar anemias profundas, né? Às vezes o paciente que realmente não quer procurar atendimento, tem receio, tem vergonha, fica sofrendo, e quando vai nos procurar, já está em situação aí, às vezes, de precisar, às vezes até fazer uma transfusão antes de operar, porque a anemia profunda a gente não pode anestesiar, é perigoso, então até essa situação existe. Vamos falar um pouquinho de tratamento clínico, então? Primeiro, como é que faz o diagnóstico? Você falou dos graus, né, de hemorroida. Se a pessoa não vai ao médico, provavelmente a hemorroida grau 1, aquela interna, ela não vai ter diagnóstico. Essa grau 1 pode sangrar já? Porque aí sim seria algo que os mais atentos, né, porque queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para a gente entender como é que faz esse diagnóstico, então, principalmente dos casos mais leves, e para partir para o tratamento, começar com o conservador, tratamento clínico. Perfeito. Então, realmente, a maioria dos casos, o diagnóstico, o paciente nos procura por sangramento, tá? Pode ser por dor também, como nós falamos, em casos mais complexos. Mas o diagnóstico tem que ser com um exame físico que, para nós, obviamente, é um exame até simples, mas esse é uma das questões para o paciente. É o exame da região do ânus, né? Então, a gente faz o exame de inspeção, que é visualização, né? E realmente o que dá a informação exata é, unindo a inspeção, é o toque retal e um exame que chama anoscopia, que é um exame próprio do ânus, onde nós introduzimos um aparelho pequeno, só mais ou menos aí de o suficiente para o canal anal. O nosso canal anal tem entre aí 3 e 5 centímetros, né? E ele é fechado. Então, algumas vezes, só olhando, sem passar aparelho, a gente já dá o diagnóstico. Mas às vezes a hemorroida está dentro do canal anal, a gente precisa passar esse aparelhinho, que, como eu falei, é simples, não dói, a não ser que seja fissura. Se o paciente está com algum machucado no ânus, pode doer. Se ele não estiver com machucado no ânus, não costuma doer. Porém, óbvio, é incômodo. Mas é um exame rápido, a gente faz no consultório, passa o aparelhinho e a gente vê a parte do canal anal. E aí é exame de visualização direta, nós olhamos qual que é o grau de dilatação. Agora, por exemplo, nós fazemos a inspeção, que é avaliar o olhar estático, ou seja, o paciente apenas deitado. Fazemos a inspeção dinâmica, ou seja, pedimos para o paciente fazer um pouco de força, porque nesse momento a gente já pode ver uma hemorroida grau 2, por exemplo. Na hora do repouso, ela está dentro do canal anal, na hora do esforço, ela faz o prolapso, ou ela sai, tá? Então, com isso a gente já classifica. Por exemplo, o paciente, vamos examinar, deitou para examinar, já tem uma hemorroida visível, só de eu olhar o ânus, já é uma hemorroida grau 3 para 4 talvez. Outra situação, um outro exemplo, o paciente deitou para o exame, inspeção, paciente parado, nada. Pedimos para ele fazer uma força, uma contração abdominal, sai um mamilo hemorroidário, sai uma hemorroida. Nós já pensamos numa grau 2 para grau 3, tá? E aí nós avaliamos quantas hemorroidas são também, porque nós temos classicamente 3 posições no ânus que são as de maior frequência, que é onde tem essa dilatação. O mais comum são 3 posições. Então tem pacientes que têm o prolapso só de um mamilo ou um botão hemorroidário, são os nomes que a gente costuma usar. Tem uns que já saem 2 ou 3 e tem casos que tem até um prolapso, a hemorroida começa, quando ela
prolapsa, quando ela sai do ânus, ela traz um pouco das outras estruturas, o paciente começa a ter como se o reto saísse, o intestino saísse um pouquinho para fora mesmo. Quando ele faz força, vem um pouquinho, às vezes, de toda a circunferência. Não sai só um botão hemorroidário, sai toda uma circunferência, tá? Mais grave essa situação? É mais complexa, tá? Às vezes é interessante, nem sempre. Às vezes o paciente está convivendo um pouco com isso. É interessante. Não existe uma relação direta entre tamanho de hemorroide e sangramento. Tanto que, já entrando no assunto tratamento, tem hemorroidas grau 1, ou seja, a gente nem vê num exame simples, estão lá dentro do ânus, que sangram todo dia. E tem pacientes com hemorroida grau 3 que sangram uma vez ou outra, convivem, não operam, tá? De uma maneira geral, realmente a grau 1 e a grau 2 respondem bem ao tratamento clínico. E aí, mantra, funcionar bem o intestino. E tem um segundo mantra, higiene anal, tá? Aí que realmente são os assuntos que a gente precisa falar. Higiene anal, hábitos sexuais, tá? É muito importante. Por quê? Tanto o intestino preso, quanto uma higiene com papel, uma higiene mal feita, quanto hábitos sexo anal, podem machucar. A gente imagina que já tem um tecido lá dilatado, um pouco mais frágil. Se tiver um trauma, ele vai sangrar muito mais. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com a consistência das fezes, né? A higiene, vale a pena a gente falar um pouquinho, que é muito importante. Realmente, a recomendação é chuveirinho, né? Papel higiênico seco, péssimo, é a pior das opções. Aí muitas pessoas perguntam, até por causa desse nosso dia a dia, correria, doutor, lenço umedecido. É assim. Ele é mais macio do que um papel normal, mas infelizmente também não é bom. E é fácil de entender. Por quê? Se formos limpar o ânus com papel, seja o lenço umedecido ou papel seco, a gente tira a sujeira do ânus esfregando. É com um atrito, a gente tira mesmo esfregando. Então é fácil de entender. Imagina que tem lá uma hemorroida, ou isso serve para tudo, para fissura principalmente. Se passar um papel, aquele machucado não melhora muito, não melhora nunca. Pelo contrário, vai piorar, tá? A higiene mal feita piora a situação, tá? Então, realmente, o chuveirinho é o recomendado, tá? Porque aí é o jato do chuveiro que tira a sujeira, tá? Pode usar um sabonete neutro, com a própria mão a gente esfrega com cuidado, porque é um atrito mínimo, né? E na hora de secar, também não pode secar com força esfregando, tem que secar devagar, tá? Então, realmente, são assuntos que a gente tem que sentar com o paciente e falar direitinho. Não pode falar por cima, não. Não pode usar papel. Não, a gente explica, tá? E aí, realmente, eu sempre puxo esse assunto, o gancho do café da manhã. Porque na maioria dos pacientes, isso é uma estatística, nem todos são assim, mas na maioria dos pacientes, o intestino funciona bem de manhã, após o café da manhã. E é um problema da nossa sociedade, porque a gente toma café da manhã correndo, quando toma café da manhã e tal... Então é um problema, tá? Então o certo seria um café da manhã com um tempinho para você sentir a vontade e evacuar em casa, fazer sua higiene. Isso, olha, ajudaria ou até resolveria muitos problemas das doenças orificiais. Mas nós entendemos o desafio de fazer isso, né? O paciente, meu consultório, doutor, tenho 3 filhos, acordo cedo, eu entendo, mas faça o que você puder, porque senão vai ser difícil. Então, tratamento clínico, correção do hábito intestinal, dieta rica em fibras. Eu também gosto de dar alguns detalhes, porque todo mundo está muito acostumado a falar dieta rica em fibras. Mas quanto de fibra? Então, existem números, tantos gramas de fibras por dia. Eu acho muito mais simples uma regra que é o seguinte: toda a nossa refeição deve conter uma fibra. Com essa regra, a gente está quase 100% de chance de dar certo. Ou seja, no café da manhã, vamos falar de cada refeição. Não pode comer um pão só e um café. Não tem fibra nenhuma. Onde estão as fibras? Isso eu acho que todo mundo já sabe. Verduras, frutas e cereais. No café da manhã, o que se encaixa bem? Frutas e cereais, né? Verdura em geral, não. Então, escolha uma fruta. Nós damos opções para o paciente. Outra coisa importante. Os pacientes, com uma certa razão... Eles não gostam, que às vezes recebe aquela receitinha pronta, assim. Isso. Come isso, aquilo. Não, gente, vamos lá. Vamos dar opções. Então, o que funciona bem? Quais são as frutas boas?
mamão, ameixa preta, manga, tem muita fibra, tá? Então, claro, a gente desenrola isso um pouco mais no consultório, tô só entrando no assunto, senão fica muito extenso. Mas a gente precisa conversar isso com o paciente. Ele pode consultar uma nutricionista também, tá? Mas eu costumo falar isso nas minhas consultas com o paciente, eu já dou bastante orientação. Porque dessas frutas, doutor, não gosto de mamão, tá bom, manga. Não gosto. Então aí nós temos os cereais, farelo de trigo, aveia, linhaça, tem muitas opções, tá? A gente tem que ter um tempinho de conversar isso com o paciente, tá? Porque isso muda muito, vou te falar, isso aí resolve muito. Então, vamos lá, voltando. Toda a nossa refeição tem que conter uma fibra. Café da manhã tem que ter uma fibra. Vou tomar um lanchezinho no meio da manhã, se eu tenho esse costume. Vou lá comer um salgadinho, um pãozinho? Não, é massa. Tem que comer o quê? Um iogurte, uma outra fibra, uma outra fruta. Seguindo essa regra, você vai ingerir uma quantidade de fibras adequada. Mesma coisa para o almoço. Vou comer macarrão e carne pura? Não pode. Macarrão e carne tem muita pouca fibra. Você pode comer o seu macarrão e sua carne, mas começa com uma salada. Inclusive, é até bom começar com a fibra, tá? Então, assim, come um bom prato de salada, aí tudo bem, come um macarrãozinho, não abusando, claro, né? E uma carne. Então, sempre tem que ter uma fibra. Essa é a regra geral, tá? Aí, isso se repete para o lanche da tarde e para a janta. Então, se toda a refeição tiver fibra e o paciente conseguir fazer no mínimo 3 refeições ao dia, café da manhã, almoço e janta, o preconizado ideal realmente é uma refeição a cada mais ou menos 3 a 4 horas, tá? Isso é o que melhor se encaixa na nossa fisiologia. Uma refeição a cada 3 ou 4 horas, que na prática é como eu brinco, é o conselho da vovó. Café da manhã, 7 horas da manhã, lanchezinho no meio da manhã, almoço, lanche no meio da tarde e janta, tá? Mas pelo menos 3 refeições por dia, contendo fibra, bebendo líquido. Olha, te garanto que muita dessas obstipações de intestino preso vão ser resolvidos, tá? Mas... Caprichar na água, então, também, né? Então, melhorar a alimentação, caprichar no líquido. Isso. E você falou de atividade física. Por que a atividade física é tão importante no funcionamento do intestino, então? Então, os hormônios, né, os hormônios da tensão, eles podem também prejudicar esse reflexo gastrocólico, aquele reflexo que quando nós nos alimentamos, a gente sente vontade de evacuar, tá? Então, quando a gente está muito tenso, muita adrenalina, essa tensão é um dos motivos de obstipação, é uma possibilidade. Na atividade física, em geral, a gente tem um relaxamento, tá? O próprio movimento do abdômen, ele estimula as contrações do intestino, tá bom? E outra coisa, também a obesidade também interfere na digestão, tanto refluxo quanto evacuação, tá? Então, controlando a obesidade, também você tem maior facilidade para evacuar. E só para complementar a obesidade, por exemplo, na hemorroida, o aumento da pressão no abdômen também pode facilitar essa dilatação das hemorroidas. Então, por exemplo, pacientes tossidores crônicos, né, que têm problemas respiratórios ou tabagismo, tossem muito. Pacientes que fazem muito esforço para urinar. Ou a própria obesidade. A obesidade, só por si mesmo, a pressão dentro do abdômen já é maior. Se você medir a pressão intraabdominal de um paciente maior do obeso, já é maior. Então, a obesidade também piora, é mais frequente a doença hemorroidora no paciente obeso. Então, a atividade física vai melhorar os nossos hormônios, vai trazer um relaxamento, vai estimular o peristaltismo do intestino, tá? São vários mecanismos que realmente ajudam e vai controlar a obesidade. Legal. Quando é que o tratamento cirúrgico, então, é recomendado? Pode ser na falha do tratamento clínico? E alguém pode dizer assim, então vou operar e depois nunca mais vai ter hemorroida, né? Ou aquelas vão embora com a cirurgia, mas pode ter outras. Exato. Então, tratamento cirúrgico são nos casos que não respondem ao tratamento clínico,
Tá? Em geral, hemorroidas grau 3 ou 4, que são as maiores. Porém, existe tratamento cirúrgico ou intervencionista, que seria um outro nome, para hemorroidas grau 1, porque existe hemorroidas grau 1 que realmente, mesmo com tratamento clínico, elas continuam sangrando. Tá? O tratamento clínico, além da correção do hábito intestinal e realmente da higiene, existe alguns remédios chamados flebotônicos, que melhoram o tônus das veias, que ajudam bastante também, mas eles não diminuem muito a dilatação. Elas deixam às vezes um pouco mais resistentes, sangram menos, mas a dilatação em si chega a um ponto que realmente as intervenções é que vão trazer um resultado mais robusto. Então, muitas vezes para hemorroida grau 1, por exemplo, quando ela, vamos recapitular, é aquela hemorroida que dilata dentro do canal anal, ela não sai, a gente não vê externamente, só vê ao exame interno, mas pode sangrar, às vezes sangra diariamente. Então, existe uma ligadura, tá? Existe a opção da ligadura elástica, que realmente é um elástico, é um aparelho todo próprio para isso, que a gente puxa a hemorroida e passa um elástico em volta que comprime a base da hemorroida e ela seca, seca ou murcha mesmo, tá? Ela necrosa, é o termo científico. E existe também até coagulação com gelo, pode ser feito, eu não faço, mas tem colegas que fazem. Tem infravermelho, são técnicas que não cortam a hemorroida fora, que não ressecam. Não é cirúrgico, Isso. é uma intervenção Isso. médica aí nessa janela. Exato. Entre o clínico, o tratamento clínico conservador e o cirúrgico. E o cirúrgico. Tem indicações para isso, como você está falando. Tá. Tem excelentes indicações, inclusive. A ligadura, esse infravermelho, tiram muitos pacientes de crise. É um excelente tratamento. E aí a cirurgia, né? A cirurgia, em tese, é o melhor tratamento, porque você vai ressecar aquele tecido dilatado. Inclusive, tecnicamente, não é uma cirurgia complexa. É uma cirurgia de baixa complexidade, em boas mãos, claro, né? Para quem faz isso sempre. E qual que é o grande problema da cirurgia da hemorroida? É a dor do pós-operatório. Esse realmente é a grande questão que... Às vezes o próprio paciente não quer procurar tratamento porque já ouviu falar, já teve gente na família que sofreu muito com cirurgia, né? E mesmo nós como médicos, diante de uma hemorroida que não esteja tão dilatada, a gente também propõe tratamento menos invasivo porque nós sabemos que a dor realmente acontece, né? Existem algumas opções com menos dor. Tá? Falando de técnicas que ressecam, são técnicas ressectivas, que tiram, que em tese são as que dão melhor resultado. Isso é consenso, as que dão melhor resultado é ressecar, é tirar aquele tecido dilatado. Tá? Então tem basicamente duas técnicas que fazem isso. A que nós chamamos convencional, que é a antiga, que deve ter perto de 1 século já essa técnica aí, descrita há muito tempo, Milligan Morgan se chama, que é uma cirurgia comum, com material comum, com bisturi, com fio comum de cirurgia. Nós ressecamos aquele tecido dilatado, podemos dar um ponto lá onde ficou aberto, ou pode até deixar aberto, tá? Mas o fato é, nós ressecamos aquele tecido dilatado. E a outra técnica que apareceu um pouquinho após aí, vamos dizer aí, eu acredito uns 15, 20 anos, é o grampeador. Existe um grampeador para hemorroida, é muito bom também. Ele consegue ressecar bastante tecido e ele consegue trabalhar só na parte interna do ânus. O paciente do lado de fora do ânus não ser abordado nessa técnica, então por isso dá menos dor. Porque o que a gente tem mais dor é da borda do ânus para fora. A parte interna a gente não tem muita dor. Então a técnica do grampeamento, ela trabalha só dentro do ânus, então dá menos dor, tá? Não é sem dor. Não existe cirurgia de hemorroida sem dor, infelizmente. A medicina busca muito, vou falar de alguns outros tratamentos, não existe técnica sem dor, infelizmente. Existe com menos dor. E ainda assim é variável. A dor é o seguinte, a gente faz uma cirurgia, as cirurgias são muito protocoladas, a gente faz ela muito parecido em um paciente e nos pacientes, né? A técnica de abordar a hemorroida é muito parecido. Muda o quê? A posição da hemorroida, mas a técnica é muito parecida. A mesma técnica, um paciente tem muita dor, outro tem menos. Tem, às vezes, algum detalhe do próprio paciente que muda. Mas
O grampeador, de um modo geral, nós falamos numa estatística, né? No modo geral, globalmente falando, o grampeador dá menos dor, tá? E são as técnicas ressectivas, o grampeador e a cirurgia convencional, tirar a hemorroida. Bom, devido a essa dor de pós-operatório, foram se desenvolvendo outras técnicas. Então, existem aparelhos com Doppler que a gente localiza a principal artéria que nutre aquele vaso hemorroidário. E a gente vai lá na origem e dá um ponto que trabalha só lá dentro do ânus. Isso é um aparelho que trabalha internamente ao ânus, como nós falamos, tem menos dor. A parte interna do ânus é uma outra inervação. Então a gente só dá um ponto, não corta fora a hemorroida, dá um ponto para tentar puxar ela para dentro, ou dá um ponto só para ela secar, para ela atrofiar, tá? Mas assim, a maioria dos trabalhos chega na conclusão de que a chance da hemorroida voltar é maior nessas técnicas não ressectivas. Você me perguntou se pode voltar. Na técnica que você ressecou, aquela hemorroida não volta. Mas realmente, se o paciente tiver uma genética propensa, unindo aos problemas de hábitos, evacuação, ele pode desenvolver outras hemorroidas, tá? Nas técnicas ressectivas, pode desenvolver outras, tá? Mas de um modo geral, a chance, isso nós chamamos de recidiva, quando a doença volta, né? Quando a hemorroida volta, a recidiva, nessas técnicas ressectivas, onde a gente tira a hemorroida, a recidiva é menor. Porque quando a gente vai para a cirurgia, a gente já procura tirar, por exemplo, a gente tira aquelas que estão bem dilatadas, a gente normalmente conversa com o paciente, olha, se eu durante a cirurgia eu achar que tem alguma já num grau 2, já vale a pena tirar. Vai ter, como você já vai ter uma dor de pós-operatório, você já está aqui sujeito a isso, a gente já faz de uma vez. Já faz de uma vez, tá? Então elas dão um resultado a longo prazo melhor, tá? As técnicas ressectivas. A dor no pós-operatório é pela inervação ou porque o organismo está funcionando e aí você precisa, você está num pós-operatório, num movimento de cicatrização do corpo e você vai ter que evacuar. Então, exatamente. Esse é outro assunto que a gente precisa falar, a dor do pós-operatório. A região do ânus é isso, é um local que você vai fazer uma cirurgia e vai passar fezes, né? Isso não existe em lugar nenhum do corpo, só no ânus. O que nós fazemos em qualquer cirurgia? Um belo de um curativo, cuidado, isola do meio ambiente, só depois de alguns dias abre, para evitar infecção. Então, assim, no ânus já ocorre como se fosse uma pequena infecção ou contaminação, pode ser dito, né? Mas vai ficar, tanto que fica uma secreção meio amarelada, como se fosse um pouquinho de pus mesmo, tá? Então, já existe um grau de infecção, tá? Que raramente é grave, tá? Raramente é grave. Tanto que muitas vezes nem precisa de antibiótico. Até alguns médicos usam antibiótico pós cirurgia de hemorroida, outros não, tá? Só pra você ter ideia que nem é uma infecção grande. Mas já é um fator que dá dor, fica lá passando fezes. E aí nós temos uma estrutura que é muito importante a gente falar, que é o esfíncter do ânus. O esfíncter do ânus é um músculo circular que dá a continência, que dá a força do ânus. Nós temos dois esfíncteres, um que é interno e o outro que é externo. O interno ele está no canal anal, chega até a beiradinha, a borda do canal anal. Aí tem aí normalmente aí 3 a 5 centímetros. E ele é involuntário, ele está lá sempre, por exemplo, nós estamos aqui, ele está lá segurando. Se ele fosse aberto, se o nosso ânus fosse aberto, ia ficar saindo toda hora gases ou fezes. Então ele já tem uma tensão, uma pressão de base, tá? É um esfíncter involuntário. E nós temos o externo, que é aquele que nós fazemos força ou relaxamos, que é o que nós conseguimos controlar, tá? Então, a cirurgia, a gente preserva esse esfíncter, só que a gente passa muito perto e às vezes ele fica exposto. E pode acontecer uma tensão excessiva desse esfíncter, ele fica hipertônico, né? Um tônus elevado. É como se fosse, vamos tentar para o público entender, uma cãibra, um músculo que faz assim e trava, tá? Então, o tônus do esfíncter pode ficar exageradamente, né? Então, para isso tem manobras, tem medicamento, tá? Mas tudo isso a gente conversa com o paciente, a gente explica, tem uma série de coisas para evitar, tá? Assim, como eu exemplifiquei uma cãibra, uma hipertensão exagerada, em geral a gente consegue que não ocorra. Agora, um pouquinho hipertônico, ele fica.
E aí gera um pouco de dor, tá? Então, a dor, ela realmente não é uma dor constante, é na hora que passa as fezes. Porque aí, esse esfíncter interno, ele tem que ter uma dilatação para passar as fezes. É uma pequena dilatação, é normal, tá? É dilatação normal. Mas se ele já tá tenso, então realmente é uma dor na primeira semana, né? Isso aí é importante, os pacientes perguntam muito. Na primeira semana costuma ser o mais crítico, tá? As primeiras evacuações realmente nas cirurgias ressectivas, hein? Vamos só recapitular, tá? A ligadura dói bem menos, o grampeamento dói menos e as técnicas de ligadura interna, do Doppler, também dói menos, tá? Nas cirurgias ressectivas, realmente as primeiras evacuações, infelizmente a gente tem que falar ao paciente que é uma realidade. Existem relatos, o pessoal até brinca muito, a gente não pode deixar de brincar um pouco, claro, né? Não vamos brincar com uma situação drástica, mas realmente, os pacientes contam que as primeiras evacuações, eles sofrem muito, tá? Sofrem muito. E aí, inclusive, não é uma dor constante, então não adianta muito a gente encher o paciente, você pode até dar uma morfina pro paciente, não vai resolver, na hora de evacuar vai doer. Né? Mas passa, fica doendo um pouquinho após, depois passa. A gente dá bastante remédio. E o benefício realmente, a maioria dos pacientes, quando bem assistidos, né? A imensa maioria não se arrepende, tá? A satisfação é grande. Demora, né? A gente brinca, o paciente demora para agradecer a gente da cirurgia. Primeiro mês, ele não agradece muito, não. Depois de 1, 2 meses, a maioria fica bem. Tá? Porque é uma cicatrização prolongada, né? Como é uma cirurgia que passa fezes, tá? Demora, mas o resultado costuma ser muito bom, tá? Então vale a pena realmente, é uma mensagem eu acho importante, porque devido ao medo da dor, ao preconceito dos homens com as partes íntimas, às vezes as mulheres também, não procura, a gente fica sofrendo com sangramento, sofrendo com dor, né? E às vezes aí também porque tem outras condições pra gente conversar, que é a fissura, que é muito comum também. Então tem tratamentos que a gente pode aliviar muito esse paciente. Fissura, abscesso e fístula anal. Em algum momento elas se conversam, se esbarram? Podem sim, todas essas condições podem se esbarrar. Mas eu te diria que a maioria dos casos, não. Quando o paciente nos procura, a gente consegue identificar um fator, ou que seja o prioritário, tá? Então, por exemplo, vamos falar de fissura, que é uma condição muito comum, que é um machucado no ânus, né? Eu gosto de fazer comparações, o paciente entender melhor. Por exemplo, quando tá frio, às vezes a nossa lábio resseca e faz um machucadinho pequeno que arde muito, né? A boca é sensível. A mesma coisa o ânus. Às vezes um machucado pequeno arde demais, porque vai passar fezes, né? Então, está muito associada a outra condição que está associada ao intestino preso, à higiene, aos hábitos. Aí também uma particular atenção, cuidado com o hábito sexual, tá? Não é proibido fazer sexo anal paciente com fissura. Porém é o seguinte, aliás, corrigindo, na vigência da fissura não pode. Após o tratamento, cicatrizou, com cuidado, com lubrificação, a gente permite, não garantindo que possa machucar, tá? Pode machucar, tá? Assim como as fezes, depende do calibre, do volume, da intensidade. Umas fezes endurecidas, muita força, vai machucar. Mesma coisa para o hábito sexual. Então, não proibimos, mas tem que tomar muito cuidado, tá? Então, a fissura, ela tem uma associação de fatores. Ela normalmente começa com um machucado, com um trauma, que seja evacuação ou papel higiênico ou hábito sexual. Mas existe uma outra condição que se refere ao esfíncter, que pode prorrogar essa situação da fissura. Ou seja, quando a gente tem um machucado no ânus, na semelhança do pós-operatório da hemorroida. Quando tem algum machucado, alguma dor no ânus, o nosso esfíncter tem uma tendência a ficar hipertônico. Ele se contrai, como se fosse uma cãibrazinha. Tem uma dor, um machucado, ele fecha. E essa cãibra, ela impede um pouco a circulação sanguínea. Com isso, é mais difícil da fissura cicatrizar. Então, são casos onde a fissura se torna crônica. Existem as fissuras agudas e crônicas. Agudas é que duram 3 a 4 semanas. Muito comum, tem pessoas que têm isso e nem sabem. Ficou com dor uns dias, aquilo passou, provavelmente ela teve uma fissura. Como um machucadinho na boca. Se cuidar bem do intestino, às vezes uma evacuaçãozinha errada
depois dos outros dias você cuidou bem, aquilo vai cicatrizar sozinho. A tendência do nosso organismo é cicatrizar. Não vai cicatrizar se tiver repetidos erros, obstipação crônica, hábito sexual, papel higiênico, ou se tiver essa hipertonia do ânus. Isso pode acontecer, que é uma característica, isso é mais pronunciado em algumas pessoas. A gente tem essa questão, tá? E para isso tem tratamento, tá? Tem tratamentos para relaxar esse esfíncter, né? Então existem tratamentos médicos com pomadas com químicas, né? Pomadas que relaxam o esfíncter. E existe, por incrível que pareça, o Botox. Botox é uma boa opção. A gente acaba não usando tanto por causa do custo. O Botox o convênio não cobre, porque é uma excelente opção. Ele relaxa por 6 meses. É como o Botox que se usa para estética, né? Tanto que na estética tem que se repetir, porque ele perde o efeito. Mas nesses 6 meses, a fissura cicatrizou, o paciente aprendeu a se cuidar. A fissura, a tendência é não voltar, tá? A tendência é não voltar a fissura. A não ser que o paciente se mantenha nos erros, tá? Então, tenho pomadas, tem o Botox e aí tem a cirurgia. Porém, a cirurgia para fissura tem um problema. O que resolve muito bem a fissura, mas é uma técnica pouca feita, a maioria dos proctologistas como eu evita muito, é seccionar esse esfíncter, é realmente cortar esse esfíncter, cortar uma parte dele, claro. Não pode cortar todos. A gente corta só uma parte. Então, existem vários estudos para ver que tamanho do esfíncter que a gente pode cortar. É um capítulo à parte. Isso aí é motivo de um congresso. De qualquer maneira, mesmo cortando pouco, porque ele relaxa, tá? Só para explicar. Cortando o esfíncter, ele relaxa e a fissura cicatriza. Mas o paciente pode evoluir com perda da força do ânus, tá? E isso pode ter vários graus. Um primeiro grau de perda, que é a incontinência, tá? Então, o primeiro grau é perda só para gases. Então, que inclusive, para comparar, né? Acontece às vezes com a idade. O músculo fica um pouquinho fraco, faz uma força a mais e escapa um pouco de gás. Isso pode acontecer num pós-operatório. Por isso a gente evita. Então, o tratamento, para fechar o tratamento das fissuras, em último caso, cirurgia. Mas estatisticamente, 90% das fissuras, 90% a 95% a gente consegue resolver sem cirurgia, tá? E tem técnicas cirúrgicas também que a gente mexe muito pouco no esfíncter, tá? É como se fosse uma cirurgia plástica. A gente tira uma pele boa, uma pele sã e cobre a fissura, tá? Existem técnicas, mas realmente a fissura, com uma boa hábito, com bons hábitos, com tratamento, é a boa notícia. A maioria resolve e a tendência é não voltar. É diferente de hemorroida, que é um problema que vai piorando com a idade, vai dilatando, é uma fraqueza. A fissura não. Tá? E o que é um abscesso? O abscesso aí é um outro tipo de doença, é uma doença infecciosa, né? O nosso ânus ele tem uma resistência muito grande para infecção, porque passam fezes. A fezes, a quantidade de bactérias que nós temos no intestino é enorme, é muito grande, é o local de maior concentração de bactérias. Então, o nosso ânus ele é bastante resistente, mas algum machucado pequeno, associado às vezes a uma imunidade um pouco baixa, pode gerar uma infecção. E aí, nesse caso, quando desencadeia o mecanismo de infecção, costuma ser mais problemático, porque como tem fezes passando, é muito comum gerar pus, que aí é o abscesso, tá? O abscesso é um termo genérico que serve para qualquer local. Existe abscesso no corpo todo. É uma coleção de pus, é uma loja, um local que se acumula pus. O abscesso anal é um acúmulo de pus na região do ânus. Então, existem umas glândulas no ânus, como temos glândulas no corpo todo, temos umas glândulas no ânus que lubrificam. E a origem dessa infecção é a glândula do ânus, que infecta, mas aí tem esse particular no ânus. Por exemplo, existe as ínguas, são glândulas né, das axilas, que é uma coisa mais comum, que todos conhecem. Então, essa glândula do ânus, quando inflama, ela gera pus, tá? Na maioria, nem sempre, mas realmente é muito comum. E aí aquele pus começa a se acumular, porque essa glândula ela está um pouquinho abaixo da superfície. E aquele pus, muitas vezes, ele não sai sozinho. Porque se ele sai sozinho, estava resolvido. Mas ele começa a entrar na parede do ânus, aquele pus. E realmente é uma dor forte, é uma doença aguda, ou seja, do dia para a noite o paciente começa a ter uma dor. Às vezes no primeiro dia não é tanto, mas ela evolui rápido. E em geral, em 2 dias é uma dor intensa, o paciente não consegue suportar. Ele procura atendimento,
tá? Precisa drenar isso. Precisa drenar. Isso tem que drenar, porque senão vai aumentando. Mas o que eu tô imaginando aqui é que não é tão simples assim. Drenou e acabou, pontual. Exato. Não, né? Não, então, exatamente. Aí precisa, ideal, ser um especialista. Por quê? Nós temos nessa região o esfíncter, então nós temos que saber aonde fazer essa incisão, tá? Para não machucar o esfíncter, tá? E ao mesmo tempo drenar bem o abscesso, porque se faz uma incisão não muito grande, pode permanecer lá o abscesso, tá? Pode precisar de cirurgia? Sim, então, na verdade a drenagem é uma cirurgia, é com anestesia, só que é uma cirurgia rápida, é uma incisão, mas isso é uma cirurgia, é só uma incisão, a gente lava, limpa bem, mas em geral, na vigência do abscesso, quando está muito inflamado, a maioria de nós só faz essa incisão e drenagem. Porém, aí realmente tem uma condição interligada a isso, que é a fístula, tá? Essa realmente está interligada ao abscesso, que é uma comunicação, essa glândula que está na parte interna do ânus, um pouquinho abaixo da pele do ânus, né? Da mucosa, desculpe, do ânus. Essa glândula, que é a origem da inflamação, ela pode fazer um pertuito, um canal dessa inflamação que sai na parte externa do ânus, entendeu? É a chamada fístula, é um canalzinho que comunica a glândula com o orifício externo do ânus. O que o paciente sente, esse paciente? Ele sente, às vezes ele sente uma bolinha muito pequenininha, porque é um buraquinho pequeno, às vezes ele nem sente a bolinha, porém sente saída de secreção constante. Ele chega em casa, tá sujo, tá úmido, tá? E normalmente é secreção mal cheirosa, é secreção mais para o lado de secreção purulenta, amarelada, tá? Porque tem essa comunicação. Quando a gente examina esse paciente do lado de fora, normalmente a gente que é especialista vê lá um orifício pequenininho saindo uma secreção. Muitas vezes na palpação a gente já sente esse canal, ou então a gente pede uma ressonância, ou ultrassom. Ressonância é um exame muito bom, mostra direitinho o canal que comunica lá com aquela glândula, tá? Então, qual que é a relação com o abscesso? No abscesso, a origem foi a glândula. Mais ou menos metade dos abscessos cicatrizam totalmente. Porém, metade, essa glândula forma esse canal, forma a fístula. Isso a gente vai saber depois, tá? Normalmente, na cirurgia do abscesso, a gente só drena. Às vezes, dá para ver já uma fístula grande. Às vezes, na própria drenagem, a gente já trata essa fístula. Porque essa fístula precisa ser tratada. Quase nunca resolve sozinho. Mas ela não tá naquela região que é mais complicada? Isso, exatamente. Tá, né? Então, aí tem essa delicadeza. A fístula em si, vamos dizer, não consideramos um problema, né? Um canalzinho que está infectado, em tese, seria tirar esse canal. Tirou, resolve. Porém, esse canal, muitas vezes, ele atravessa esse esfíncter, que é o esfíncter do ânus. E aí que é a dificuldade, porque muitas vezes, para você retirar esse canal, você pode machucar esse esfíncter, tá? Mas assim, a boa notícia é que existem técnicas para isso muito boas, né? E inclusive hoje o laser está se mostrando aí com algumas opções interessantes, tá? Ainda necessita um pouquinho mais de estudos, mas já tem alguma consistência para poder a gente tirar esse canal, que é um canal fonte de infecção, sem machucar o esfíncter, tá? Mas realmente isso precisa estar em boas mãos, porque se tiver uma lesão disso, existem lesões leves, mas tem lesões graves. Realmente a incontinência é um problema muito chato, é um problema muito ruim para o paciente, né? Que a gente deve evitar com todas as forças. Então, claro, as técnicas vão sendo aprimoradas, vocês não param de estudar, mas no longo prazo, quem já fez uma cirurgia como essa, tá mais propenso a ter algum grau de incontinência? O que pode acontecer é o seguinte, mesmo uma cirurgia muito bem feita, pode ter uma lesão pequena e aí pode ser associado a isso a idade, que a gente perde musculatura. Assim como perde do corpo todo, a gente pode perder do períneo, tá? Então, às vezes, esse paciente fez a cirurgia, ele é jovem, ele não sente muita coisa. Quando ele envelhece, ele sente. Mas, muitas vezes, a gente não pode dizer que foi da cirurgia, porque isso poderia acontecer naturalmente. Não vai dar pra saber, né? Se foi por conta da cirurgia ou se poderia ter acontecido sem. Então, existem exames, tem a ressonância e o ultrassom, que bem feitos eles podem mostrar a integridade desse esfíncter, tá? Então,
esse exame pode mostrar uma lesão pontual, ou seja, tipo um corte, que aí pode-se dizer que foi pós-operatório, foi uma lesão. Ou pode mostrar só atrofia, que é algo da idade. E que para isso tem tratamento, tem fisioterapia também, viu? Isso é muito importante. E se houve uma situação cirúrgica, a fisioterapia também poderia ajudar nesse caso? Sim, sempre, sim. Né? Se houve lesão muscular, seja pós-cirúrgica ou seja por atrofia da idade, com certeza, a gente sempre tenta fisioterapia, tá? Porque mesmo se tem um grau de lesão secundário a uma cirurgia, se você fortalecer aquele músculo que ficou lá, pode resolver a sua continência, tá? Mas isso existe hoje uma fisioterapia especializada. Tem fisioterapeutas especializados em região pélvica que tratam também a incontinência urinária, tá? Porque existe uma condição nas mulheres que é a fraqueza de toda a pelve, de todo o períneo, tá? Descenso perineal é uma fraqueza que é comum vir junto a incontinência fecal com a urinária. Então, são exercícios, tem aparelhos que ajudam a gente a entender a musculatura e fazer força direcionada na musculatura que precisa ser feita, tá? Então, existe especialista, fisioterapeuta especialista para isso. É sempre indicado, mesmo que a gente faça cirurgia ou não, eles vão estar junto com a gente, os fisioterapeutas aí dessa área. Hoje a gente fala muito mais na prevenção, né? Mas e para quem já tem algum grau de incontinência fecal? Por que é tão importante a gente falar sobre isso, doutor? Então, primeiramente, porque tem muitas pessoas ainda sofrendo com isso em casa, não procurando ajuda, com medo de falar até com seus próprios familiares, né? Por questões aí de preconceito. Então, a gente precisa falar, tem tratamento, dá para ajudar bastante, tá? Hoje a gente tem bastante tecnologia para isso, né? Então, os exames hoje, eles conseguem mostrar para a gente. Então, por exemplo, tem os exames de imagem que mostram a anatomia. Então, a ressonância e o ultrassom direcionados, tá? São exames específicos para a região perineal, anal. Eles mostram se você vai ter uma lesão em um ponto específico, tipo um corte, uma ruptura, porque existe a ruptura do músculo em partos complexos também, tá? Partos com crianças muito grandes, ou parto fórceps, ou parto prolongado, onde a criança ficou muito tempo, a mãe fez muita força, pode ter lesão esfincteriana importante, inclusive, tá? Inclusive, esse é um assunto debatido da episiotomia, que é aquele cortezinho que o médico faz para relaxar. Do ponto de vista médico, esse corte, se bem feito, ele pode evitar uma lesão anal, tá? Então, tem muita coisa hoje aí saindo contra a episiotomia, mas em boas mãos evita a lesão anal. Se não fizer a episiotomia, o seu músculo do ânus pode se romper muito pior, tá? Então, existe, voltando, a ressonância pode mostrar uma lesão específica, uma ruptura do músculo do ânus, ou pode mostrar só um enfraquecimento, tá? E temos também exames, porque é muito importante, a inervação do períneo, tá? Às vezes, problemas de parto podem danificar um pouquinho o nervo pudendo, que é o nervo que vai também para a região anal. Então, o paciente, às vezes, o impulso nervoso, o nervo fica prejudicado. Aquele impulso nervoso para o músculo, né? Porque o nosso músculo funciona depois de o nosso músculo funciona depois de um impulso nervoso. Se o nervo também não está com um impulso muito bom. Então, existe exame que mostra se o problema é o nervo, que inclusive é mais complexo, tá? A lesão neurológica é mais complexa, porque isso não tem um tratamento exato. Tem um estimulador, tem estimuladores neurológicos, tratamento mais complexo, caro, mas também ajuda, tá? Mas, enfim, é importante a mensagem. Quem está sofrendo com isso, procure ajuda com médico especialista, a gente conversa, tem opções. Em primeiro lugar, a gente sempre costuma tentar uma fisioterapia, tratamento não invasivo, tá? Mas são coisas que, se não tiver uma ajuda, o paciente não vai conseguir, vou aqui fazer uma ginástica abdominal. Não é um abdominal simples que vai resolver, tá? Às vezes pode até piorar, uma força errada, você pode até estar pressionando a sua musculatura, tá? Do períneo de uma maneira inadequada. Tá? Mas tem tratamento, existe até preenchimento, sabe, o mesmo preenchimento que usa para estética, existe preenchimento de região anal também. Às vezes tem um ponto, né, com uma flacidez que acontece com a idade, tem preenchimento, tem muita opção. Ótimo. Então, sem preconceito, sem tabu, buscar essa ajuda, né? Exato.
só vocês precisam bater na porta do especialista. Vocês tentam chegar até o público. Hoje tem as redes sociais, tem gente que usa até do humor, né, para abordar esses assuntos. Exato. Então, que cada um seja abordado ali da melhor forma, mas que busquem essa ajuda, porque perde muita qualidade de vida, né? Então, desde o início do bate-papo com as hemorroidas até aqui o final com a incontinência fecal, existe tratamento, dá para melhorar, né? Dá para viver de maneira plena, né? Exatamente. Então, sem medo de sair de casa. Isso mesmo. Doutor, eu vou deixar seu contato lá no Instagram, é só seguir. @dr_Ivan Sandoval. @Dr_Ivan Sandoval, do jeitinho que tá escrito aqui na sua tela. Doutor, que você continue fazendo seu trabalho brilhantemente. Obrigado. Adoro te entrevistar. Da última oportunidade a gente falou de cirurgia bariátrica, também uma outra especialidade tua. E hoje, falando sobre as doenças orificiais, tão importante que a gente aborde esse tema sempre. Volte outras vezes, é uma alegria, uma satisfação para mim e para o Diálogo 360. Obrigada, viu? Muito obrigado, agradeço, a satisfação é minha, Denise. Eu vou presentear o doutor daqui a pouquinho com um kit, um mimo que a nossa parceira, Farmácia de Manipulação Empório Magistral, deixa aqui para os nossos convidados. O nosso agradecimento a Empório, essa farmácia de manipulação consolidadíssima no mercado, né? Mais de 20 anos, aí entrega em todo o Brasil. Então é muito legal que eu falo com o Brasil inteiro, né? A farmácia que entrega em todo o Brasil. Você manda o seu pedido médico ou a sua receita ali do nutricionista através do WhatsApp 11 50 89 5123, 11 50 89 5123. Tira suas dúvidas, pede informação. Eles também estão lá no Instagram, @Empório Magistral, e também tem o site www.emporiomagistral.com.br. A gente tem que ter sempre à mão o contato de uma farmácia de manipulação de confiança, e eu recomendo que você faça isso através da Empório Magistral. Obrigada, Empório, por esse carinho. A gente vai ficando por aqui. Aproveita para mandar sua sugestão. Estou recebendo já várias sugestões de temas, a gente vai abordar todos eles. Espero que essa informação, através do nosso especialista, Dr. Ivan, chegue aí até você da melhor maneira. Aproveita, compartilha com seus amigos e familiares. Eu te espero no próximo episódio, porque você já sabe, a vida é feita de diálogos e conexões. Até mais, tchau!